Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Vamos lá. O nosso tema, ou o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje, é o livro do Deuteronômio. O quinto livro da Bíblia. O quinto livro e o último livro do Pentateuco, né? É o livro que fecha, que, vamos dizer assim, completa aquele ciclo básico dos primeiros livros da Bíblia. Nessa fase de leitura que nós estamos, Diana, tudo bem? O Pentateuco compõe-se dos primeiros 5 livros da Bíblia: o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Tradicionalmente, esses 5 primeiros livros da Bíblia foram atribuídos à autoria de Moisés. Há uma tradição muito grande, muito antiga mesmo, desde o início da igreja, de que esses livros teriam sido escritos por Moisés. No entanto, depois de alguns estudos, sobretudo da natureza da literatura, né, do uso do hebraico na colocação desses livros, começou-se a desconfiar os estudiosos de linguística, e especificamente os estudiosos de hebraico e da cultura judaica, começaram a desconfiar que esses 5 livros de, como eu disse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de que esses livros não foram propriamente escritos por Moisés, né? Então, o que se conclui? Possivelmente, parte desses livros, alguma coisa desses livros, sobretudo a parte de legislação, talvez estivessem já escritos de alguma forma, ou por Moisés, ou por outro personagem, pelos sacerdotes, não é? Pelas pessoas em Israel. Mas esse conjunto histórico todo era parte de uma grande tradição oral que era ensinada, era passada de pais para filhos, eram ensinados nas escolas, fazia parte da religião judaica. Todos esses preceitos legais eram todo um conjunto de tradições orais que eram, então, passadas de geração em geração. Quando Israel se consolidou ali com o reinado de Davi, Davi vai reinar mais ou menos no ano 1000 a.C., e posteriormente no reinado de Salomão, Israel vive o seu apogeu. Por volta do ano 1000 até o ano 900, Rosana, Ângela, sejam bem-vindas. Por volta do ano 1000 até o ano 900, esses 100 anos aí, 100 e poucos anos, que compreende o reinado de Davi e o reinado de Salomão, Israel era o maior e mais poderoso reino daquela região do Oriente Médio. Era a grande potência do mundo de sua época. Então, é possível que nesse período de Salomão, que vai reinar por volta de 950, as pessoas comecem a se preocupar em fazer um registro da história de Israel, em deixar algo escrito acerca das leis, acerca dos costumes, acerca das tradições. Por que isso? Porque Israel é formado a partir da pessoa de Abraão e Sara, e nós já lemos isso em Gênesis capítulo 12. Posteriormente, Abraão e Sara têm um filho que é Isaque, que vai se casar com uma prima chamada Rebeca. Rebeca e Isaque terão 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú não vai ligar muito para as tradições familiares,
mas é Jacó quem vai dar continuidade à tradição familiar. E Jacó, então, vai ter 2 esposas, 4 concubinas e vai ter ao todo 13 filhos. E são 12 filhos do sexo masculino e uma mulher. É a partir desses 12 filhos de Jacó, não é, que Israel vai crescer, que o povo descendente de Abraão vai crescer e vai se multiplicar. E esses 12 filhos de Jacó, não é, aí tem alguma discussão sobre José e os filhos de José, mas de um grosso modo, esses 12 filhos de Jacó vão formar as chamadas 12 tribos de Israel, as 12 grandes famílias, as 12 grandes unidades de Israel, né? E essas 12 tribos é quem vai levar o povo de Israel a se tornar um grande país. Mas eles têm uma intempérie, nós já vimos isso, que é o período de 4 séculos em que eles se tornam escravos no Egito. Então você veja, no primeiro momento, não era razoável pensar na escrita, não é, dessa história, porque eram tradições familiares, eram grupos familiares, eram clãs. Israel não era propriamente um povo. No segundo momento, Israel está escravizado. E o povo escravizado é um povo subjugado, é um povo que está moralmente numa situação vulnerável. Então, dificilmente você vai ter escravos registrando a sua própria história, escrevendo a sua história. No terceiro momento, que é a partir do livro de Deuteronômio, que é o período de Josué, que substitui Moisés, e o período dos juízes, Israel está se consolidando, está tomando a terra, está se ocupando de dominar os inimigos e de se estabelecer na terra de Canaã. Também é pouco provável que nesse momento de luta intensa, nesse momento de batalha, nesses momentos de guerra, alguém vai ter a tranquilidade de parar para escrever a história. Agora, quando você chega no tempo de Davi, Israel já é uma grande potência. Aquele período da escravidão no Egito é uma realidade de mais ou menos 300 anos. E quando você então se estabelece como uma grande potência, um grande reino, você subjuga os seus vizinhos, você se impõe como grande potência, e depois você se enriquece, não é? Fazendo um governo, vamos dizer assim, de metrópole, tendo colônias, explorando colônias, que é o caso do reinado de Salomão. Salomão torna Israel um país muito rico. Então, nesse período de bonança, nesse período de riqueza, nesse período de certa tranquilidade, é que normalmente você tem algum espaço para uma vida intelectual, para uma vida de conhecimento, para uma vida de reflexão. Então, é possível que durante o governo de Salomão e nos momentos seguintes ao governo de Salomão, é que se tem pensado em se escrever a história de Israel, né? Então é por isso, por essas razões, que os estudiosos bíblicos sugerem que parte dessa narrativa da criação do mundo, de Adão e Eva, dos patriarcas, da história da escravidão no Egito, do período de 40 anos no deserto, toda essa saga que a gente está lendo no Pentateuco, começa a ser escrita lá no final do governo de Salomão, lá no século IX para o século VIII. Não é? Depois de Israel ter se transformado numa grande potência, então é aí que é razoável que você vai escrever a sua história com certa tranquilidade. Então, uma boa parte dos estudiosos da Bíblia vão concordar que não foi propriamente Moisés quem escreveu o Pentateuco. Talvez alguma coisa da legislação. O Pentateuco ele vai ser escrito mais ou menos no século IX. Uma parte dele vai ser escrita no século IX. Mas aí acontece na história de Israel um incidente. A gente vai ler isso no segundo livro dos Reis, mais adiante, lá para o mês de
eu acho que no mês de junho ou julho, que é o chamado cisma do ano 900. O que é o cisma do ano 900? Salomão, ele foi um rei extremamente sábio, fez obras gigantescas em Israel, promoveu grandes eventos em Israel, mas ele foi um governo que gastou muito dinheiro, que cobrou muitos impostos. Então, no final do governo de Salomão, ali por volta do ano 900, 950 mais ou menos, o grande desenvolvimento que ele levou a Israel gerou também um que seria hoje algo como um desequilíbrio fiscal das contas de governo, excesso de impostos. E o filho de Salomão, um camarada chamado Roboão, ele viu o governo que o pai dele fez de excesso de gastos e se comprometeu a fazer mais gastos ainda e a cobrar impostos mais duramente ainda. Ele chegou a dizer aos seus auxiliares, aos seus conselheiros, o seguinte, ele fez a seguinte comparação: o dedo mínimo dele era mais grosso e mais pesado que o lombo de seu pai. Olha que fala interessante. O meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. Então, se o pai dele, para promover grandes obras, grandes avanços, cobrou impostos duramente em Israel, ele disse que cobraria muito mais, que seria muito mais contundente na cobrança de impostos. Isso gerou um descontentamento muito grande no reino. E aparece um camarada chamado Jeroboão. O Jeroboão vai liderar uma revolta em Israel contra o governo do Roboão, filho de Salomão. E com isso Israel vai sofrer um cisma, vai sofrer uma divisão. As 12 tribos, lembra que eu disse, formados a partir dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos se dividem em dois países diferentes. As 10 tribos do norte, com capital em Samaria, formam o reino de Israel. E as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, formam o reino do sul. Então, o que era o reino de Israel? Fala, gentil, tudo bem? O que era o reino de Israel se torna dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Nós vamos estudar isso com muito detalhe quando estivermos no segundo livro dos reis. Mas, de qualquer forma, nesse momento de crise em que Israel se divide em razão da revolta de Jeroboão, nós vamos ter também uma parte do Pentateuco escrita. Aí, talvez porque as pessoas fiquem com medo de Israel desaparecer como país, não é? Mais tarde, bem mais tarde, nós teremos invasões estrangeiras no reino, tanto no reino do norte, no reino de Israel, quanto no reino do sul, no reino de Judá. E o reino de Judá especificamente, lá pelo século VI, VII, vai ser levado em cativeiro para a Babilônia. Quando eles retornam da Babilônia, do cativeiro, que dura 70 anos, eles só retornam porque a Babilônia é dominada por um outro povo, que são os persas, de Ciro o Grande. E Ciro tem uma espécie de dominação mais humanizada. Ciro, rei da Pérsia, vai manter a dominação sobre Israel, mas vai fazer uma dominação mais humana, vai permitir que os cativos voltem, vai financiar a construção do templo, o templo de Salomão, que tinha sido destruído, vai financiar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Naquela época, uma cidade murada era uma coisa importante. Então, nesse período de retorno do exílio, também é um período em que essa parte antiga da Bíblia é escrita. Então nós estamos falando, apesar de eu estar no tema de hoje ser Deuteronômio, quem chegou depois, estamos falando de Deuteronômio, mas eu estou fazendo uma espécie de histórico de quando foram escritos os livros da Bíblia. Então eu estou dizendo que boa parte
desses relatos que vai do Gênesis até os reis de Israel, né? Esse primeiro milênio da história de Israel, ou seja, do ano 2000 a.C. até o ano 900, o ano 800, coisa aí de 1100, 1200 anos, eles são escritos entre o século IX, o século VII e o século IV. No século IX, porque nós estamos sob o governo de Salomão, um momento de grande prosperidade em que você tem tempo, tem cabeça, tem tranquilidade para escrever a sua história. Mas esse período de tranquilidade salomônica vai ser destruído pelo cisma. Isso vai gerar também a necessidade de se escrever a história. Agora, não mais pela tranquilidade, mas pelo medo de se perder, pelo medo de perder-se no mundo, né? E depois do cativeiro, na Babilônia, quando Ciro liberta os cativos e eles voltam para Israel, eles precisam se reconstruir como nação, precisam se reconstruir como povo. E uma das formas de reconstrução é a escrita da história, não é? Porque quando você escreve a sua história, você lembra das partes boas, dos seus grandes feitos, você lembra dos seus erros e você coloca os erros ali como mecanismo de aprendizagem, né? Isso ajuda a formar a cultura de um povo. Então, finalizando essa primeira parte da live, eu queria dizer que boa parte do Antigo Testamento é escrito entre os séculos IX, governo de Salomão, período de prosperidade, século VIII e VII, né, logo após o cisma, quando eles têm medo de serem extintos como país e ficarem sem história, e depois, quando eles quase são extintos, porque são levados cativos para a Babilônia, são libertados por Ciro e eles precisam então se reconstruir como povo. Rafael Neves, tudo bem? Nos encontramos naquele dia no Fazão Dourado, né? Bom prato. Então, eles precisam se reconstruir e aí se escreve então. Então é nesse período, século IX, século VIII para o VII e século IV para o V, é mais ou menos o período no qual foram escritos boa parte dos livros do Antigo Testamento, né? Apesar, como eu disse no início, de que uma parte de autores, alguns estudiosos da Bíblia, né, mas aí eu diria, né, são estudiosos de menor fôlego, né? Dizem que foi escrito por Moisés, mas a gente sabe que não, eles foram escritos em momento posterior. Muito bem, do que trata o livro de Deuteronômio e qual a importância do livro de Deuteronômio? Na versão hebraica, na versão do Antigo Testamento dos judeus, né? Você não tem a palavra Deuteronômio. Os judeus não chamam o quinto livro da Torá de Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra grega. Esses livros do Antigo Testamento, a quase totalidade deles foi escrita em hebraico e aramaico. Então, em hebraico, o nome que os judeus dão a esse livro é Devarim. Devarim, que significa palavras ou ditos, né? Então, os judeus se referem ao quinto livro da Bíblia, o quinto livro da Torá, como Devarim, ou palavras. Muito bem, mas eu já comentei com vocês aqui, ó, até mostrei um exemplar que eu tenho, por volta do século III e do século II, um grupo de judeus que viviam na cidade de Alexandria, supõe-se uma lenda, existe uma tradição também de que eram 72 sábios, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, 6 vezes 12, 72. Esses sábios, eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico e do aramaico, principalmente, para o grego.
porque no século III, século II a.C., o grego já dominava o mundo. O idioma grego era o idioma mais falado. E o hebraico era pouco falado. Então, como muito poucas pessoas falavam com segurança o hebraico e o aramaico, que é uma corruptela do hebraico, né? Esse grupo de 70 e poucos sábios judeus, sacerdotes, traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, do hebraico e do aramaico para o grego, né? Porque era a língua mais corrente. Essa versão do Antigo Testamento, agora em grego, passou a se chamar de Septuaginta. A palavra Septuaginta aí para lembrar o número 70, 72, que eram as pessoas que haviam trabalhado nessa tradução. E essa tradução foi usada, inclusive, por São Jerônimo, né, como uma forma de consulta, quando ele traduziu o Antigo Testamento para o latim, já no século IV. Então, na versão da Septuaginta, isto é, quando foi feita essa tradução do Antigo Testamento para o grego, o quinto livro da Bíblia, que se chamava Devarim, ou Palavras em hebraico, passou a ser chamado de Deuteronômio. E aí tem uma coisa curiosa, né? A palavra deutero, aí tem uma ideia de segundo, e o nômio se refere a nomos, a lei. Então, numa tradução literal, a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. Então, o livro de Deuteronômio, para fechar essa parte introdutória, é o quinto livro da Bíblia, é o quinto livro desse pacote inicial de 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e ele significa, a palavra Deuteronômio, segunda lei. Mas isso não quer dizer, vejam bem, que o Deuteronômio, que o livro de Deuteronômio inove. Tudo bom, Andressa? Que o livro de Deuteronômio traga efetivamente uma segunda lei. Não. A lei, tal qual Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, está principalmente a partir do capítulo 20 do livro de Êxodo e também no livro de Levítico e alguma coisa no livro de Números. O que acontece no livro de Deuteronômio, com a expressão segunda lei, é, na verdade, a repetição da lei. O Deuteronômio não é outra coisa senão uma espécie de recapitulação. Essa é a palavra. Então, o nome Deuteronômio talvez nem seja um nome feliz, não é? Porque a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei poderia ser interpretado como uma nova lei. Não, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei de Moisés. É uma recapitulação da lei de Moisés. É melhor ainda, é uma recapitulação de todo o período do Êxodo. É o fechamento do Êxodo. Então vamos a essa parte da nossa live. Qual é o conteúdo do livro de Deuteronômio? Para que ele serve e em que contexto ele está inserido? Vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação, uma releitura rápida, né? Os descendentes de Abraão, deixa eu ajeitar essa cadeira aqui, estão escravizados no Egito. Clamam a Deus por uma libertação. Deus escolhe um próprio judeu que havia sido criado como um sobrinho do faraó, porque ele é criado pela irmã do faraó, por uma princesa do Egito. Deus escolhe esse judeu, criado como príncipe no Egito, para libertar o povo. E isso nós lemos no início, no capítulo 1 e seguintes do livro de Êxodo. Moisés saindo com aquele povo pelo Egito, indo para uma terra que Deus havia prometido ao seu antepassado e à descendência, que eram eles, a terra de Canaã, o território que hoje é Israel. Pois bem, o povo que sai do Egito é um povo composto por milhares e milhares e milhares de pessoas. E saem com seus bens, com seus animais,
animais domésticos, animais selvagens, animais de criação, carroças, enfim, é uma massa gigantesca. O texto bíblico fala em 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Existem pessoas, existem alguns estudiosos assim, mais céticos, que até duvidam desse número 600 mil, imaginando que 600 mil teria sido um chute de alguém, né, de algum desses autores, para dizer que o número de pessoas que sai do Egito é uma multidão, não é, gigantesca de pessoas. Mas isso não interfere na narrativa, nem nas verdades bíblicas e na mensagem bíblica que chega até nós. Porque o que nos interessa é que o grupo que sai do Egito é um grupo gigantesco de israelitas, né, um grupo composto por milhares e milhares de pessoas. Eu comentei em uma live passada, eu acho que na live do livro de Números, que uma viagem entre a região de Gósen, a região do delta do Nilo, até Canaã, até Israel, poderia levar, no caso de uma multidão composta por milhares e milhares de pessoas conduzindo animais de toda sorte, crianças, recém-nascidos, idosos, gente doente, ou seja, um êxodo dessa natureza, levaria bastante tempo, mas não tanto tempo quanto levou. Levaria meses, talvez 1 ou 2 anos. E na verdade, a viagem do povo até as proximidades de Canaã não passa do período de 2 anos. É uma viagem relativamente curta. No entanto, quando eles chegam perto de Canaã, nós temos aquela situação em que Moisés manda 24 espiões para espionar a terra. E pega 2 espiões de cada tribo, não é? Tentando assim fazer uma questão de representatividade. Alexandre, seja bem-vindo. Então esses 24 homens fazem um passeio pela terra prometida e quando voltam, eles se sentem derrotados. Eles dizem que não vão conseguir dominar aquela terra, que o povo lá é muito forte, é muito feroz, é muito sagaz. Somente 2 homens dos 24 espiões conseguem ter um olhar positivo para essa situação, que é um camarada chamado Josué, que era uma espécie de auxiliar de Moisés, e um cara chamado Caleb. Josué e Caleb são os 2 homens que conseguem fazer parte do grupo de espiões e ainda assim dizer, olha, eles são poderosos, eles são fortes, o povo da terra de Canaã é um povo poderoso, mas Deus está conosco, Deus nos prometeu essa terra, de algum modo a gente vai vencer, né? Enquanto toda a população se põe contra Moisés, né? E contra Josué e Caleb. Então, Deus, num momento assim, né? A gente usa a linguagem que a gente chama de antropomórfica, né? Atribuindo sentimentos de formas humanas a Deus. A gente diz que Deus ficou profundamente irado com a infidelidade daquele povo. E então Deus diz assim, nenhum dos que saíram do Egito, na idade adulta, entrarão na terra de Canaã. Eles já estavam pertinho de entrar na terra, mas duvidaram da promessa de Deus, estimularam-se negativamente, mataram a esperança uns dos outros. E como castigo, Deus vai dizer o seguinte, eu vou manter a minha promessa de dar essa terra aos descendentes de Davi, aos descendentes de Abraão. Mas não serão vocês, serão os seus filhos e os seus netos. E aí Deus faz Moisés mudar de direção e entrar novamente no deserto para uma grande peregrinação. Aí sim, essa peregrinação, aliada ao tempo de viagem, fez com que esse povo tenha vagado pelo deserto por quase 40 anos. Com isso, o que acontece? Toda aquela geração de adultos que sai do Egito
começa a envelhecer e a morrer, porque já eram pessoas adultas, e você acrescenta a idade adulta, um total de 40 anos, então toda aquela geração que sai do Egito chega às margens de Canaã, mas como duvidam da promessa de Deus, são levados novamente para o deserto. E lá começam a morrer. Morrer de causas naturais, morrer de doença, morrer de cansaço, morrer de guerra, morrer de incidentes. Somente Josué e Caleb, como adultos que saíram do Egito, vão ingressar na terra de Canaã. Certo? Então, o livro de Deuteronômio está inserido nesse contexto. É disso que eu gostaria de levar para você agora. Quando, depois de vagado pelo deserto mais 40 anos, eles chegam novamente à terra de Canaã. Alzenira, tudo bem atrasada, mas pode ficar por aqui se quiser e depois você assiste a live no Instagram ou no Facebook. Mas fique à vontade. Então, meus caros, assim como eles chegaram às margens da terra de Canaã, né? Helder e Silveira, sejam bem-vindos. Assim como eles chegaram às margens da terra de Canaã, e no episódio dos espiões, eles duvidam de Deus e são empurrados de volta para o deserto, para vagar por quase 40 anos, ao final desses 40 anos, eles chegam novamente à terra de Canaã. Eles chegam outra vez às margens da terra de Canaã. Ao sul e sudeste de Canaã, ou de Israel, estava um povo chamado Moabe, né? Ou Moabitas, era a terra de Moabe. Quando Moisés então chega nas planícies de Moabe, já diante da cidade de Jericó, e do outro lado do rio Jordão já era a terra de Canaã, eles já podiam até ver a terra de Canaã. Turdinha, seja bem-vinda. Né? Moisés resolve então fazer uma retrospectiva, fazer uma recapitulação da história, para ver se agora o povo acreditava em Deus, para ver se agora o povo tinha um ânimo de acreditar em Deus, para ver se agora eles não duvidariam mais de Deus, e aí poderiam entrar na terra de Canaã. Entenderam? Essa é a razão de existência de um livro chamado Deuteronômio. E você vai perceber que existe uma razão muito lógica, muito séria e muito grave e muito necessária para que exista o livro de Deuteronômio. Né? Imagine, eu vou dar um exemplo bem banal, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você é pai de um filho aí na faixa dos 7, 8 anos e você promete levar esse seu filho a um parque de diversões. Você promete dar ao seu filho uma tarde com um cartão VIP para ele se divertir à vontade no parque de diversões. Muito bem, então você vai com o seu filho até a entrada do parque de diversões. Você quer presentear o seu filho com uma tarde no parque de diversões. Mas na hora em que você está para comprar o cartão de ingresso, o seu filho pratica um ato de grosseria, de rebeldia, de desrespeito para com você, pai ou mãe dessa criança. E aí você chega e diz para o seu filho: é assim que você vai me tratar, rapaz? Eu estou aqui para te dar um presente, para te dar uma tarde no parque de diversões, para você ficar aí com um cartão livre e se divertir a valer com seus amigos. Pois bem, agora você vai fazer uma caminhada no deserto comigo para você aprender. Aí você pega o seu filho, dá uma volta na cidade bem longa para ele ficar cansado, para ele aprender a te respeitar. Mas como você é um pai amoroso, você é uma mãe que ama o seu filho, você vai dizer: foi rebelde comigo, mas é meu filho, eu amo, eu quero lhe dar essa diversão. Aí você leva o seu filho de volta ao parque. Mas você sabe que o seu filho é um guri meio bravo. E então, o que você faz? Antes que ele te decepcione,
Veja só, antes que ele te decepcione novamente e você não o introduza no parque de diversões, você faz uma recapitulação da vida. Você vai chegar para o seu filho e vai falar: você lembra que nós saímos de casa para vir ao parque? Você lembra que eu te trouxe aqui? Você lembra que eu ia comprar um cartão para você, mas você lembra que você foi rebelde e desobediente? Então, meu filho, eu não te levei ao parque. Te levei para dar uma volta na cidade, uma volta sem graça, por lugares que você não gosta. Mas agora eu te trouxe ao parque novamente. E eu estou te advertindo. Obedeça ao seu pai, respeite a sua mãe, ame os seus irmãos, trate-nos com respeito, carinho e consideração. Porque se você fizer assim, eu te dou uma tarde no parque de diversões. Pronto. É isso que Deus fez com o povo de Israel. E essa segunda advertência, essa recapitulação da história, essa recapitulação da vida desse povo, é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o pai que chegou com o filho rebelde ao parque de diversões, porque assim como Deus quer dar a esse povo, apesar de sua rebeldia, a terra prometida, você quer presentear seu filho, mesmo quando ele é desobediente, né? A gente fica triste, mas é filho. Você não vai deixar de amar seu filho. Aí você faz uma recapitulação: meu filho, eu sou seu pai, eu te amo, eu faço tudo por você. Vê se melhora de vida, vê se você seja um menino mais obediente. É isso que Deus está fazendo. Por isso é a segunda lei. Por isso é uma repetição da lei, uma relembrança da lei, uma recapitulação daquela epopeia do Êxodo, da saída milagrosa do Egito, das pragas do Egito, da passagem pelo Mar Vermelho, não é? Das águas amargas que Deus transformou em água doce, depois dos milagres no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei, depois da partida do Sinai, não é? As guerras que eles venceram. Quando tiveram fome, Deus mandou o maná, que era aquele pozinho, né? Como se fosse uma farinha de mel que caía de manhã e eles podiam recolher e fazer bolos. No final da tarde, Deus mandava codornizes, eles podiam caçar e comer. Não é? Durante o dia, eles andavam no deserto e uma nuvem cobria o povo, de tal modo que o sol não lhes castigava. Né? E quando era noite, uma chama de fogo, não é, os acompanhava, porque sabemos que nos desertos a noite é muito fria, porque o ar é seco, né? Então você não tem retenção de calor. Então, o Deuteronômio é uma recapitulação de toda essa epopeia. O Deuteronômio é uma recapitulação da lei. É um apelo de Deus, é Deus pedindo ao povo para serem obedientes. Entende? Essa é a mensagem do Deuteronômio. E essa mensagem do Deuteronômio, ela está centrada numa expressão que eu até coloquei no story do nosso Instagram. É uma expressão que você deve ter visto lá e você deve ter ouvido falar, porque o pessoal faz até música com essa expressão. É o Shema Israel. Shema Israel. Repetindo, o livro de Deuteronômio, cujo significado é segunda lei, não é? É um livro que conta a chegada das pessoas nas planícies de Moabe, na entrada da terra de Canaã. E para que essas pessoas não agridam a Deus com a desobediência e a rebeldia, e Deus lhes negue a entrada na terra de Canaã, vem o Deuteronômio, vem a segunda lei, vem o apelo de Deus, pedindo para esse povo obedecer e ser fiel, para que ele, Deus que é Pai, possa lhes abençoar. Por isso eu fiz a comparação. É como se você estivesse pedindo ao seu filho: meu filho, seja um bom filho. Você só tem a ganhar sendo um bom filho. Se você for um bom filho, eu vou te levar no parque.
Eu não vou desviar do caminho, né? E esse apelo está centrado num texto muito bonito, muito belo, muito rico. Esse sim que eu chamei de Shema Israel, né? Está escrito aí no story do Instagram. Shema Israel, que é uma expressão que significa ouve Israel. É o apelo que Deus faz ao povo. Ouve Israel. Se você tiver como anotar aí, né? Se não tiver, eu vou escrever lá no nosso grupo no WhatsApp e você vai poder ver a referência do texto e o próprio texto que eu vou escrever lá, né? Está em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 9. São 5 versículos. Deuteronômio 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 versículos, né? Me desculpe, 6 versículos. E o texto de apelo de Deus, que sintetiza o livro de Deuteronômio, é esse. Ouve Israel. Esse é como começa o texto, né? Shema Israel, dizem os judeus na sua língua original, né? No hebraico. Shema Israel. Ouve Israel. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estejam no teu coração estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás. Rita, bem-vindo. Tu as repetirás a teus filhos. Delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como frontal entre os olhos. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nos teus portões. A mensagem, esse texto é belíssimo, esse texto é de uma riqueza muito grande, porque ele é um apelo de Deus, ele é um pedido de Deus. Ouve, Israel, ouve, por favor, pelo amor de Deus, ouve, Israel. O Senhor teu Deus é o Senhor é o nosso Deus, ele é um só. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força. Esse é o Shema Israel. Paulo Moreiras, bem-vindo. Então, esse é o coração do Deuteronômio, é essa mensagem. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, ele é único. E o que você tem de ouvir? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E aí ele fala, né, para você ensinar isso aos seus filhos, para você meditar nisso quando você estiver andando, meditar quando estiver deitado, ensinar o seu estrangeiro, escrever, se fosse possível, na sua testa, escrever nos umbrais da sua casa. Traduzindo, gente, essa mensagem deve permear, deve ser introjetada, deve ser engolida por nós. Por nós assim, né, pelo povo de Israel. Depois eu vou chegar em nós. Né? Ele deve viver isso como o centro de sua vida. E qual é o centro da vida? Amarás o Senhor teu Deus. Pronto. Nisso está o livro de Deuteronômio. É a recapitulação para que eles entrem na terra prometida com esse compromisso. E aí, a gente pergunta, qual a implicação disso para você e para mim, que somos católicos? Nós não somos judeus. Nós não somos povo de Israel. Nós não estamos indo em Êxodo para a terra prometida. Então, o que essa palavra de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, tem para nós? Quais as implicações? Quais as
consequências dela para nós. O que o livro de Deuteronômio nos ensina? Veja bem, meus caros, nós não estamos indo atrás de uma terra prometida física, geográfica, territorial, jurídica, mas estamos indo atrás de uma terra prometida espiritual. Espiritual. E assim como o povo de Israel vagou pelo deserto, e nesse momento eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão, porque o Rio Jordão é a fronteira entre a terra de Moabe, que eles estão, e o território de Canaã. Ao atravessar o Jordão, eles estarão na terra prometida, a terra que Deus prometeu aos seus ancestrais. E quando eles estão agora às margens do Jordão, Deus vem e diz: meus amigos, pelo amor de Deus, ouve Israel, Shema Israel, o Senhor teu Deus deve ser amado com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, nós não estamos atrás dessa terra prometida física e geográfica, mas nós estamos sim em um deserto, que é o deserto da nossa existência neste mundo, porque assim como aquele povo estava preso no deserto durante 40 anos, nós estamos de certa forma presos no deserto da nossa existência, que é essa vida temporal, que é essa região que nós chamamos de espaço. Estamos presos entre o espaço e o tempo, buscando uma terra prometida. Buscando uma terra prometida. E que terra prometida é essa que nós buscamos? A salvação eterna, a visão beatífica, a amizade e a companhia do nosso Deus. E isso nós teremos, com a graça de Deus, quando atravessarmos o Jordão. A travessia do Jordão para entrar na terra de Canaã, para mim e para você, é a nossa morte. Exatamente, a nossa morte. O Jordão é a nossa morte. Porque o Jordão é o fim da jornada do êxodo dos israelitas. E o fim da tua jornada, meu amigo e minha amiga. O fim da minha jornada é a nossa morte. Por isso que, quando chegar a nossa hora de morrer, queira Deus que estejamos atravessando o Jordão para entrarmos na terra prometida, que é a visão beatífica. E Deus nos fala agora, por meio das Escrituras, antes de entrarmos na terra prometida, esse conselho: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e Ele é único. Ele não aceita ser dividido. Não existe poliamor com Deus. Deus é ciumento, vamos dizer assim. Ele quer ser o centro das nossas atenções, o centro do nosso amor, o centro da nossa força, o centro dos nossos sentimentos, o centro da nossa espiritualidade. Então, esse texto do Shema Israel, que é Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, é um texto atemporal. Ele serviu para aquele povo que estava entrando na terra de Canaã, e ele serve e nos desafia hoje, nós que estamos a caminho de uma Canaã espiritual. Enquanto eles buscavam uma Canaã terrena, nós buscamos a Canaã espiritual. E enquanto eles atravessariam o Rio Jordão, um curso de água para entrar na Terra Santa, nós atravessaremos o limiar da eternidade para entrarmos com a graça de Deus numa Canaã espiritual, na visão beatífica, na presença de Deus. Mas para isso nós precisamos atentar ao que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Escuta, Israel, o Senhor Deus é o nosso Deus e Ele é único. Por isso você deve amar a Deus com toda a tua força,
com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Eu queria até chamar a atenção para você sobre essa tríplice forma de amar a Deus. Olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha que texto interessante. Amar a Deus de coração, de alma e de força. Será que essas palavras foram colocadas aí só para reforçar o discurso? Ou será que elas têm um significado? Eu me ponho a pensar agora. Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha planejado falar sobre isso. Mas sabe o que me vem à mente? As três dimensões da nossa existência. Nós temos uma existência, nós temos a nossa existência física, né? Nós somos pessoas aqui reais. Nós temos conhecimento, nós temos o intelecto e nós temos uma alma. O desafio aqui é que amemos a Deus com todas essas estruturas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração aqui são as emoções. É a inteligência. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Aqui é a parte sublime. É o nosso espírito, a nossa alma. A nossa visão de eternidade está voltada para Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Aqui é a parte prática. Na nossa existência física, devemos também demonstrar esse amor a Deus. Ou seja, o amor que devemos ter por Deus, ele deve estar presente nos nossos atos concretos neste mundo. Ele deve ocupar a nossa inteligência, a nossa razão, e ele deve ocupar a nossa alma, a nossa espiritualidade. Entende? Tudo deve estar voltado para Deus. Só Deus importa, mais nada. E eu vou fazer um paralelo para a gente finalizar esse bate-papo. Eu vou fazer um paralelo porque por mais de uma vez Jesus nos diz assim. Jesus nos diz. E isso os fariseus do tempo de Jesus, né, os saduceus, os religiosos do judaísmo, né, perguntavam a Jesus o seguinte, por mais de uma vez, qual é o maior dos mandamentos? Hein? Qual é o maior de todos os mandamentos? Por quê? Porque existem os 10 mandamentos da lei de Deus, nós temos os 5 mandamentos da igreja, não é isso? Nós temos uma série de outras normas, tanto na igreja, por aí afora, e perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. É esse aqui, ó, o Shema Israel. João capítulo 14, versículo 15. Jesus diz, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que aí Jesus faz um acréscimo. Ele diz, amar a Deus sobre tudo, até mais do que nós mesmos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí Jesus diz, nestes 2 mandamentos estão resumidos a lei e os profetas. Eu estava dando aula de catequese, de crisma, né, para adultos, eu sou catequista de crisma na minha paróquia, e um dia eu estava falando sobre isso. E aí, no meio da fala, me veio à mente uma palavra que é realmente verdadeira. Todo pecado é antes uma falta de amor. Todo pecado, ele não é o resultado da falta de amor, ele é a própria falta de amor. Então, todos os pecados se resumem na falta de amor. Ou falta de amor para com Deus, ou falta de amor para com o próximo. Por exemplo, eu tenho lá o pecado, não matarás. Não matar envolve não matar, não odiar, não ter raiva, não desejar o mal, não é? Não fazer maldades. Ora, o que é o não matar, senão amar? Porque se eu amo alguém, eu não vou
falar mal da pessoa, eu não vou fazer mal à pessoa, eu não vou ferir a pessoa, eu não vou matar a pessoa. Então veja, o pecado de matar, ele é antes de tudo um pecado de não amar. Também tem o pecado de não dirás falso testemunho, não pode mentir. Ora, quando eu minto para você, eu estou deixando de te amar. Porque ao mentir para você, eu estou produzindo em você um engano. Eu estou te fazendo um mal. E por que eu estou te fazendo um mal mentindo para você? Porque eu não estou te amando. Entendeu isso? Todos os pecados são uma falta de amor. Honra teu pai e tua mãe, diz o quarto mandamento. Ora, por que eu desonraria o meu pai? Por que eu desrespeitaria a minha mãe? Por que eu não teria considerações e cuidados materiais e emocionais para com os meus pais? Somente pelo fato de não amá-los. Então, é mais um pecado que é resultado do desamor. Entenderam? Então, na verdade, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nisso se resume toda a lei, porque se na verdade nós amássemos a Deus acima de todas as coisas e amássemos ao próximo como a nós mesmos, o excesso de amor por Deus e pelo próximo nos impediria de pecar. Então você deixaria de pecar não por um esforço, mas por amar. Então eu tenho aqui uma pessoa com quem eu me relaciono, um amigo, um colega de trabalho. Por amar essa pessoa, eu não vou falar mal. Por amar essa pessoa, eu não vou feri-la. Por amar essa pessoa, eu não vou deixar de servi-la. Por amar essa pessoa, eu não vou deixar de ser solidário. Então veja, na verdade, todo o pecado é, antes de tudo, uma falta de amor. Seja para com Deus, seja para com o próximo. E é isso que Deuteronômio faz em seu capítulo 6, versículo 4. Depois de se apresentar toda aquela legislação extremamente detalhada para o povo, Deus vem e diz: ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus vem e diz: esse é o maior dos mandamentos. Um tão grande mandamento que nele está resumida toda a lei. Com outras palavras, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você praticamente não pecaria, você não cometeria pecado. Então o nosso grande pecado não é tanto a idolatria, o desrespeito, a mentira, o adultério, a agressão física, a cobiça, a inveja, o roubo, a patifaria. Não. O nosso grande pecado é a falta de amor. Então, só para a gente finalizar, em lugar de eu me preocupar, eu não vou cometer esse pecado, eu não vou cometer aquele pecado, eu não posso cometer aquele outro pecado, é melhor eu pensar assim: eu vou amar mais a Deus, eu vou amar mais o meu próximo, eu vou amar mais as pessoas que estão ao redor de mim, porque na medida em que eu amo, eu só quero o bem dessa pessoa, eu só quero o melhor dessa pessoa. E aí não nasce o pecado. Essa é a mensagem de Deuteronômio 6,4, o Shema Israel, e que Jesus confirma, né? Dizendo que é o maior de todos os mandamentos. Então, pessoal, é isso. Na semana que vem, eu acho que nós concluiremos a leitura de Deuteronômio e começaremos uma fase diferente da nossa leitura bíblica, que é a fase dos livros históricos. É até uma leitura mais encantadora, mais amena, mais agradável de se fazer. Tá certo? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. No próximo sábado, no próximo final de semana, é a Semana Santa. A gente vê aí durante a semana se a gente faz a live, né? Porque nas paróquias nós temos festividades muito intensas, não é? Talvez, mas eu gostaria de fazer uma live no próximo final de semana, no próximo sábado. Não para falar da Bíblia, mas para falar de um aspecto importante da Semana Santa. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo. Foi muito legal ficar aqui
e Shema Israel para você. Ouve, Israel. O Senhor é o nosso Deus. Ele é único. E amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pense nisso. Não se esforce para não pecar. Esforce-se por amar. Tá certo? Como diz o Papa João Paulo II, o amor resolve todas as coisas. Tudo. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô Silvia, muito obrigado. Vocês são muito gentis com as suas palavras. Eu venho aqui só bater um papo. Gosto muito de conversar com vocês. Não me canso. Enquanto vocês me suportarem, eu estaria por aqui. Cecília, tudo bem, Cecília? A gente sempre fala isso na Crisma, né, Cecília? Tudo se resolve no amor. Era o que dizia São João Paulo II, né? Tudo se resolve no amor. E é uma palavra que está perdendo o sentido, né? O mundo do corre-corre, a gente só, todo mundo, né? Tem de parar e refletir sobre isso, né? Devemos nos amar. Tá certo? Até logo, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.